Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia! Bom dia para você que está em casa, que Deus possa abençoá-lo nesse dia e que possa encher a sua vida de ricas bênçãos. Bom dia, irmã Lisa. Bom dia, Aninha. Bom dia para você aí de casa. Bom dia, Escola de Profetas. Sejam todos bem-vindos para mais um dia que Deus nos deu, né? A sua misericórdia se renovou mais uma manhã e nós estamos aqui para honrar o nome do nosso Deus Altíssimo. E vamos começar o nosso culto ao Senhor, vamos orar. vamos orar ao nosso Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Muito obrigado, querido Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez estarmos na tua presença, para honrar e glorificar o teu nome. Pedimos-te perdão, Senhor, pelos nossos pecados e que o Senhor esteja conosco dirigindo todo esse estudo. Tudo o que for feito aqui, Senhor, seja para honrar e glorificar o teu nome. Que a nossa vida possa ser uma oferta, Senhor, entregue a ti a cada instante. Que possamos te servir com um coração puro, um coração íntegro, Senhor, entregues totalmente a ti, ó Pai. Abençoa cada uma dessas pessoas que está ouvindo também, que elas possam ser tocadas pelo Santo Espírito e que elas venham a te conhecer de forma plena, Senhor. Abençoa todos os nossos irmãos que estão espalhados por este mundo, que a tua mensagem possa alcançar os corações, Senhor, que estão carentes da tua palavra. Nos molda de acordo com a tua vontade e que nós possamos te servir sempre. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. E agora, neste momento, vamos louvar o nosso Deus com o hino 462. Será de manhã. Amém. Eu creio que esse dia que a gente vai cantar Cristo volta, aleluia, está muito próximo. Amém. Né? Louvado seja Deus. Eu tenho plena convicção disso, Aninha, que nós estamos já ouvindo, né? Como dizia o nosso querido pastor saudoso, né? Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Nós já podemos ouvir os passos do nosso Deus que muito em breve voltará para nos resgatar. E agora? O que nós vamos fazer agora neste momento? Vamos recitar o nosso versinho da semana, que está lá em Lucas 1:20. E eu vi, Aninha, alguns comentários ontem de algumas pessoas dizendo, né? Eu estou acompanhando, eu estou aprendendo junto, estou decorando. E eu quero dizer para você que você é muito abençoado por Deus. Não desista, aqueles que ainda não conseguiram, continuem, porque é pela repetição, né? A palavra tem poder, não é isso que nós dizemos? A palavra de Deus é a mais poderosa de todas. E quando nós a recitamos, quando nós falamos, né? Deus está ouvindo, os anjos estão ouvindo, todos os seres dos outros mundos estão ouvindo e Deus está ali nos ajudando, né? O Espírito Santo nos dando uma memória, melhorando a nossa memória e nós com certeza teremos essa parte da palavra de Deus no nosso coração. Vamos lá então? Sim, vamos lá. Vamos lá, quer contar? 3. Conte aí então. 1, 2, 3. Lucas 1:20. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até ao dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1:20. Lucas 1:20. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até ao dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1:20. Lucas 1:20. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1:20. Amém. Louvado seja Deus. Mais uma porção da palavra de Deus nós temos no nosso coração. Louvado seja Deus. E agora vamos ficar com o nosso estudo, que Deus abençoe. Amém. Deus seja louvado. Bom dia, gente. Bom dia! Bom dia, irmãos queridos que estão em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Que hino gostoso que nós cantamos, né? Cristo volta, aleluia.
Que prêmio grandioso poder cantar isso. Isso tem enchido o seu coração, tem feito você tremer de vontade que Jesus venha. Se isso não está te acontecendo, clame ao Senhor. Peça a Deus, Senhor, me encha de vontade de te servir. Me encha de vontade que o Senhor volte. E do trabalho que precisa ser feito antes de Jesus voltar. Há um trabalho designado para nós. Cada um em seu tempo teve a chance de fazer dar certo os planos de Deus. É o que nós vamos ver hoje. Abre a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 23. Você lembra que ontem Paula explicou isso de uma maneira tão educada, tão cuidadosa, com tantos detalhes sobre a vida que o Senhor Deus esperava que seu filho Davi tivesse vivido e que ele então tinha se desviado por falta de fé por outro caminho. Lembra-se que pela atitude de Davi, Saul tomou uma providência terrível contra os sacerdotes do Senhor. Está lembrado? Quantidade de gente que morreu por uma atitude que Deus, além de não ter permitido, além de não ser da vontade do Senhor, tinha acontecido. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, e o capítulo 65 do livro Patriarcas e Profetas, tá bom? Então eu vou só relembrar com você um detalhe antes de entrar no nosso assunto de forma direta. Capítulo 23 de 1 Samuel, dá uma olhada como às vezes a gente pensa que é Deus que está falando, quando na verdade é Satanás. Você alguma vez já esteve buscando a Deus, recebeu uma informação e você pode dizer assim, foi Deus que me disse, e que no fundo era o diabo? Já te aconteceu isso? Como é terrível você estar tentando buscar alguma coisa relacionada a Deus e no fundo ser o próprio Satanás. Do que eu estou falando? Quando a gente ora ao Senhor, a gente tem que consultar nossas emoções, ver se as nossas emoções é que nos estão respondendo e não Deus eterno. Às vezes é a nossa vontade. Dá uma olhada que está escrito no verso 7. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul, Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Quem tinha respondido a ele? Responda para mim. Satanás tinha respondido, só que ele, pela sua raiva, por sua ira, por sua vontade de conseguir o que não prestava, ele achava então que tinha sido Deus que tinha respondido. Que cuidado que nós temos que ter. O nome do que a gente precisa ter ao observar estas situações que pedimos a Deus é discernimento. Você tem que pedir, Senhor, me dá discernimento para saber como pensar. Uma pessoa com discernimento, ela é ouvida melhor. Você ouve com mais atenção. Você para para pensar, puxa vida, o que eu estou pensando não é tão certo quanto que essa pessoa está dizendo. Cuidado, você tem que pedir discernimento a Deus para saber como agir, o que pensar, como falar, como isso é importante. Mas o nosso assunto de hoje, só para você ter um ajuste aí na situação, imagine agora, entre aquelas pessoas que estavam sendo mortas, um deles conseguir fugir. Conseguiu fugir, escapou e saiu correndo e foi contar a Davi o que tinha acontecido. Abiatar era o nome dele. Ao chegar lá, falou, olha, Saul matou todos os profetas, acabou conosco, eu escapei com vida. Gente, falar isso é uma coisa, parar para passar por isso deve ser um negócio tenebroso. Imagina você participar de um morticínio, você estava ali para morrer, estava entre as pessoas que estavam para ser mortas e conseguir fugir. E então fugiu. E aí Davi disse uma frase que me impressiona demais. Dê uma olhadinha na frase. Bem sabia eu que naquele dia, estando ali Doeg, o idumeu. Gente, quando eu penso sobre esse negócio, quando eu olho sobre essa situação, eu fico, que impressão terrível deve ter causado no coração de Davi esta situação. Aonde eu estou? 1 Samuel 22, verso 20 em diante. 1 Samuel 22, verso 20 em diante. Quer dizer que quando Davi viu Doeg, o que ele sentiu? Você sabia que as pessoas oferecem aquilo que elas sentem na sua atmosfera? Doeg estava quietinho lá no meio do povo, não estava quando Davi estava ali pedindo pão, não foi isso? Lembra disso? Só que o que Davi sentiu? Esse cara aí não é trigo limpo. Esse homem que está aí, não devo confiar nele. Esse trigo está bem sujo. Não foi isso que Davi pensou? E aí, quando Abiatar chega, ele fala, bem eu sabia
que estava. Dá uma olhada, vamos ler juntos? Olha lá. Verso 20 do capítulo 22. Porém, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, escapou e fugiu para Davi. E lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então disse Davi a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o Edumeu, não deixaria de denunciar a Saul. Se você está entendendo que coisa terrível, você olhar para uma pessoa e dizer assim, não posso confiar nela? Tal pessoa não faz parte do nosso grupo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me disse assim, sabe, mamãe, nós estamos preocupados porque fulano tem sido visto como não fazendo parte do nosso grupo. Que coisa terrível isso, né? É uma pessoa que você olha assim e fala, não vai estar comigo no momento da guerra. Vai me entregar no momento do problema. Já te aconteceu isso? Já te aconteceu de você saber que está com uma pessoa e que ela tem capacidade de destruir você? Que ela pode usar qualquer coisa para acabar contigo? Que terrível é você pensar que você pode ser essa pessoa. Assim era Doeg. Esse espírito de Doeg. Estar no meio e estar procurando uma chance. Espera aí que eu vou arrumar um jeito. Eu já encontro uma maneira de destruir quem eu puder. E ele estava querendo o quê? O que Doeg queria mesmo? Já vocês vão saber o final da vida de Doeg. O que ele queria indo lá contar para Saul que Davi estava em tal lugar? O que ele ganhava com isso? Prestígio, dinheiro. Alguma coisa em troca. Que coisa feia, né? E aí Davi disse para Abiatar, fica comigo, fica tranquilo, que eu vou cuidar de você. Fica tranquilo. Neste momento, quem chega no meio da cena? Jonatas. Jonatas vem, o filho de Saul, e diz, olha, eu vim te trazer força, meu irmão. Estamos juntos aqui. E meu pai sabe que na hora que você subir ao trono, eu serei o segundo. Meu pai sabe que você vai subir e nós estamos juntos. E os dois cantaram uma parte do Salmo 11, onde o Senhor Deus diz assim, no Senhor confio. Como dizeis, pois, ó minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Pois eis que os ímpios amam o arco, põem as frechas na corda, para que com ela atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade que já os fundamentos se tornaram, que poderei fazer um justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está no céu e os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras provam os filhos dos homens, o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e quem ama a violência. Olha que coisa interessante, né? Mas de repente, Saul resolve fazer um negócio. Saul pega e fala bem assim, 3.000 homens. Pega 3.000 homens adestrados para a guerra, imagina aquele homem se levantando, um homem meio perdido da cabeça, era mais um louco do que um ser humano, se levanta e fala assim, 3.000 homens, traz para mim aí 3.000 homens que eu vou sair à caça de Davi. E saiu andando atrás de Davi. Gente, eu fico pensando, quando alguém se posiciona numa guerra que não vai ter futuro. O que é guerra que não vai ter futuro? Quem já tinha dito que Davi ia subir ao trono? Quem? Um homem? Um ser humano tinha dito isso? Uma pessoa comum? Quem tinha dito era Deus. E Saul estava a lutar contra quem ao tentar matar Davi? Não ia conseguir. Eu fico pensando esses posicionamentos frustrados que os seres humanos entram. Lá estava Saul com 3.000 homens indo em direção à busca de uma guerra perdida. Mas o pior não é isso. Olha a situação. Aí ele está lá olhando para todo lado, onde está Davi? Onde está Davi? Pensou assim, ai que vontade de ir no banheiro. Foi isso mesmo, que a palavra de Deus diz que foi isso que aconteceu. E ele pega e entra numa caverna para, como diz a palavra de Deus, aliviar o ventre. Olha que situação. Aí lá entra, eu fico pensando, lá vai o bobo do Saul. Olha que situação que chega alguém que se volta contra Deus, olha que posição humilhante. E todos os 600 homens de Davi estavam dentro da caverna. Também fiquei pensando no tamanho dessa caverna. Para caber 600 pessoas é gente, né? E eles estavam todos dentro da caverna e todos deitadinhos. Agora, outro detalhe que me levou a pensar também. Que silêncio 600 homens estavam fazendo dentro de uma caverna grandona. Que Saul entrou para aliviar o ventre e não viu que tinha ninguém lá. E eles estavam todos deitadinhos e olhando, vendo Saul fazer o quê? Já pararam para pensar
Que situação vergonhosa, vexatória, esquisita, estranha. E ali estava o manto de Saul. Não é isso que a Bíblia diz, sim ou não? Para de me olhar com essa cara aí, que vocês estão tudo me olhando assim, ai, o que ela está falando. Está escrito na Bíblia, sim ou não, gente? Está escrito lá. E eu fico imaginando todos os homens de Davi deitado no chão assim, ó, porque eles não estavam em pé, comendo, andando, não, eles estavam parados. Era o inimigo que estava perto. Eles estavam ali, ó, deitadinhos no chão, olhando aquela situação. Aí entra lá vem vindo Saul. E aí Davi vai andando bem devagarinho. Eu fico imaginando, Davi era um gato, né? Lá vai Davi andando pé ante pé. E quando chega, corta um pedaço da roupa de Saul e Saul não vê. Tem coisas interessantes demais nessas histórias, né? Não vê e pega um pedaço da roupa, leva de volta e fica lá deitado, no lugar onde ele já estava, observando a situação. Saul sai de dentro da caverna e Davi sai de dentro da caverna e vai para cima do lugar mais alto e fala: ei, rei, meu senhor! Rei, meu senhor, quem te colocou no coração que eu estou aqui para incomodar você, rei? Eu nunca faria isso, rei. A prova está aqui na minha mão. Olha aqui, rei. E bem isso que o diabo queria que Saul pensasse, olhasse e falasse assim: vou agora infeliz, vou matar esse Davi. Mas aí, morto de vergonha pela situação, eu imagino que vergonha dobrada. Vergonha porque ele pensou, me viram fazendo uma coisa muito particular, mas também me pouparam a vida. Ele disse, mais justo é tu, Saul, do que eu, Davi. Mais justo é tu, Davi, do que eu. Bem sei que subirás ao trono. Fica tranquilo que eu não vou te fazer nada. Mas a minha pergunta é, Davi podia acreditar nisso? Por que não? Eu quero que vocês me respondam. Por que não? Por que Davi não podia acreditar na palavra do rei? Era o rei que estava falando. Por que Davi não podia acreditar na palavra desse homem tão poderoso? Afinal, era o homem que estava prometendo, não vou te matar não, meu filho. Eu estou vendo que você teve a chance de me matar, não fez nada. Você é gente boa, você vai subir ao trono. Você acreditaria? Responda. Como é preciso você ter discernimento, sabedoria, ouvir a voz do Senhor. Abre seu ouvido para você ouvir um negócio agora. Sabedor que era da conduta passada de Saul, Davi não podia depositar confiança nas afirmações do rei. Tampouco esperar que sua condição penitente demorasse muito. Como assim? Ele estava bonzinho há minutos, mas daqui a pouco ia fazer o quê? Continua. Assim, voltando Saul para sua casa, permaneceu Davi nas fortalezas da montanha. Só que, gente, agora vem a explicação disso. Essa explicação eu coloquei aqui no meu livrão, seríssimo, e que triste isso. O que foi que foi mostrado? Te assusta agora que você vai gostar muito de ouvir. A inimizade que é alimentada contra os servos de Deus, como? Inimizade alimentada contra quem? Peraí, isso acontece? Sim ou não? Sim. Mas acontece por quem? Pelas pessoas da rua, de fora? Pelas pessoas que não nos conhecem ou por nosso próprio povo? Raciocina a minha pergunta. Quem que era que estava contra Davi? Era gente de fora? Eram os filisteus? Era o povo que tinha que ser morto? Ou era o próprio povo do Senhor? Agora você vai ouvir um negócio terrível. Acompanhe aí no seu livro. A inimizade que é alimentada para com os servos de Deus por aqueles que renderam ao poder de Satanás modifica-se por vezes em um sentimento de reconciliação e favor, mas essa mudança nem sempre se mostra duradoura. Como assim? Abre bem seu ouvido, você que está em casa. Eu vou lhe pedir em nome de Jesus que você não entre em conversa fiada, em conversa maldita, em conversa satânica contra os servos do Senhor. Eu preciso explicar uma coisa para você que está me ouvindo. E é preciso que você pare para pensar e em respeito que você tem tido ao ano bíblico, as coisas que essa escola tem feito, em nome de Jesus, presta atenção que eu vou te dizer. Eu tenho muita vergonha quando eu vejo um pastor falando mal de seus servos, das pessoas da própria igreja. Sabe por quê?
Senhor Deus diz, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. O que significa? Que quando você permite que alguém fale mal de um servo de Deus, que você nem falou, que você não conhece, que você não sabe nem quem é, daqui uns dias vão falar mal de você. E quem que vai falar mal de você? Com medida duplicada, sacudida, com grande medida, vão acabar falando mal de você também. Você não diminui o mal, você aumenta o mal fazendo isso. E você, querido membro, que fala mal do seu pastor, vão falar mal de você também. Você imagina que é isso que o diabo quer? Ó? Fica aquela roda, um falando mal do outro, um atrapalhando o outro. Que miséria do inferno. Mas o pior não é isso, é quando alguém se arrepende e fala, não vou mais falar mal dessa pessoa e eu não vou mais falar mal dela. Igual Saul. A gente sabe que se ela foi rendida a Satanás, e quem fala mal dos outros está rendido a Satanás, daqui uns dias isso pode voltar. Dá uma olhada isso aqui. Não sou eu que estou falando, olha só o que está escrito aqui. Olhe bem, depois que homens maus intencionados se empenharam em fazer e dizer coisas ruins contra os servos do Senhor, a convicção de que estiveram em erro apodera-se algumas vezes profundamente de seu espírito. O Espírito do Senhor trabalha com eles, humilharam seus corações diante dele e diante daquele cuja influência procuraram destruir, e podem modificar sua conduta em relação aos mesmos. Mas, abrindo novamente a porta às sugestões do maligno, revivem as velhas dúvidas, despertam-se velhas inimizades e eles voltam a empenhar-se na mesma obra de que se arrependeram e que por algum tempo abandonaram. Novamente falam mal, acusando e condenando da maneira mais cruel os mesmos a quem fizeram mais humilde confissão. Agora te assusta a frase. Satanás pode usar tais almas com muito maior poder depois de tal conduta haja sido seguida do que poderia antes, pois os pecaram contra a luz maior. Como assim? É isso mesmo. Deus tinha tocado no coração e falado, não fale mal dessas pessoas, não tome essa atitude, mas eles voltam e falam mal de novo. O que a palavra de Deus diz? Que é Satanás que está dizendo, que está trabalhando com eles, que vai usá-los de forma pior ainda. Por isso, meu pedido para você, não fica falando mal dos outros. Não fica falando mal dos outros. Deixa Deus trabalhar no seu coração e mandar você colocar um zíper na boca. Você não sabe as razões das situações. E Davi ficou, eu não vou acreditar em Saul de jeito nenhum. Mas Samuel morreu, o grande homem do Senhor. E isso fez com que Saul chorasse muito. Davi também, no refúgio de suas montanhas, ficou chorando. E enquanto Saul estava ocupado com as situações da morte de Samuel, Davi teve um pouquinho de paz. Mas aconteceu um negócio interessante. Quero comentar isso com vocês. Vocês sabem que a morte de Samuel, aquele que tinha sido quem tinha levantado as escolas de profetas, não é isso mesmo? A morte de Samuel trouxe uma dor imensa para o povo de Israel. Eles começaram a pensar, por que não seguimos as orientações antes? Por que não paramos para obedecer o que ele tinha dito? Você já percebeu que a gente só percebe quando a pessoa morre? Sim ou não? Já notaram que a gente só para imaginar, puxa, que chance que eu tive, mas a pessoa está morta. Assim ficou o povo, ai, que chance nós tínhamos quando Samuel era vivo, como ele era bom. Que dó, sabia? Resultados de uma má escolha. Tinham escolhido Saul como rei e jogado fora Samuel, que atendia abertamente ao Deus do céu. Pois é, Davi não tinha podido estar presentemente no sepultamento de Samuel. E aí ele fez um negócio que eu preciso comentar com vocês. Ele foi lá para o deserto, e lá no deserto aconteceu uma coisa interessante. Ele cuidava dos rebanhos de todo mundo. Vocês sabiam que Davi era honesto? Honesto. Cuidava dos rebanhos, cuidava das coisas, trabalhava, e aqui vai algo importantíssimo para você pensar. Eu preciso comentar com você isso aqui, porque isso aqui me chamou muito a atenção no estudo de hoje. Davi cuidava dos rebanhos das pessoas de graça. No entanto, ele não comia das ovelhas das pessoas. Do que eu estou falando? É isso mesmo, eu quero que você pense nisso aqui agora. Davi cuidava dos rebanhos das pessoas, dos rebanhos que estavam no deserto, dos rebanhos que estavam sendo os pastores lá, que ia colar, ele cuidava junto com seus homens enquanto estava no deserto. Mas ele em nenhum momento, enquanto teve fome, falou, eu estou cuidando desses rebanhos, eu tenho o direito de fazer o quê? Tirar uma ovelha dessa e comer. Vocês sabiam que nós já encontramos pessoas assim?
que pensam, eu faço tanto por essa instituição, faço tanto por essa igreja, faço tanto por essa empresa, faço tanto por esse trabalho que eu estou fazendo, que não tem problema eu fazer uso aqui de alguma coisa. Eu preciso comentar uma coisa com vocês. Vocês sabiam que Judas tinha esse comportamento? Sabe por que Judas roubava da bolsa que ele tinha? Porque Judas era o tesoureiro dos discípulos, não era? Sim ou não? Sim. Mas sabe por que Judas pegava o dinheiro? Era porque ele era ladrão, tudo bem, mas ele enganava sua mente com uma coisa. Sabe o que ele pensava? Afinal das contas, eu estou pagando a mim mesmo, eu estou me dando um salário. Eu estou me dando um salário fazendo isso, eu vou fazer uso disso daqui, porque afinal das contas eu trabalho tanto para Jesus e os discípulos. Então ele se pagava a si mesmo. Você sabia que Davi não pensava assim? Davi dizia, eu não vou usar uma hora, um segundo, um minuto, só das coisas que me são dadas em minha mão. E aí ele pegou e estava cuidando das ovelhas de um homem chamado Nabal. Gente, aqui vem uma história terrível. E aí ele pega e fala bem assim, vai ali, chamou um servo, vai lá em Nabal e fala para ele se ele pode me dar algum pouco de comida, um pouco de comidinha aqui para nós. Afinal das contas, a gente precisa para alimentar 600 homens. E Nabal era um homem próspero, cheio de dinheiro. Quando o rapaz chegou lá para pedir o dinheiro as comidinhas para Nabal, Nabal fala, ei, quem é Davi? Você acha que eu vou tirar as comidinhas daqui do meu povo, as ovelhas entre minha gente, para dar para quem mesmo? Sei lá, tem tanta gente fugindo aí do seu senhor. Vocês sabiam que Nabal sabia quem era Davi exatamente? Vocês sabiam ou não? Nabal sabia quem era Davi, mas ele respondeu isso para humilhar Davi e para dizer, não vou dar não. Quando o rapaz chegou com essa resposta, Nabal disse que não vai dar nada não, que você é um fugitivo aí do seu senhor, é um escravo errante. Aí Davi se encheu de ira. Essa ira vinha de quem? De Deus? Não vinha de Deus. Davi se encheu de ira e falou assim, pode avisar para ele que eu vou matar ele, vou passar ele a espada e tudo que ele tem. E Davi ia fazer mesmo, sabia? Lá ia ele, e Davi era brigão, lá estava aquele baixinho, bonito que só ele era meio cabelo ruivo, ele era destacado entre todos os outros, mas era briguento que só. Lá foi ele, falou, agora sim, eu vou lá brigar e eu vou levar. Quando de repente alguém chega correndo. Olha gente, não foi Doeg. Olha, presta atenção, alguém que vai levar umas conversinhas. Esse foi levar uma conversa boa. Não sei nem que é o nome de uma pessoa que chegou lá para a esposa de Nabal e disse, olha, eu vou te contar o que aconteceu. E contou toda a história. E ela fez silêncio e sem falar uma palavra para o marido, eu imagino ela falando, gente, cozinha tal coisa, você faz quantos pães? Você corre ali, Tainara faz tantos pães de cevada. E você, vem cá, Jennifer, corre e trabalha ali. Oi, irmão Jefferson, corre e mata quantas reses ali eu preciso. E você vai lá pegar, correndo, faz ali umas passas. Beth, trabalha para mim, faça ali umas capas. E ela pediu para preparar tudo. Ela tinha toda essa autoridade. E arrumou tudo, e lá foi ela, se aparentou bem, e lá foi ela com aquela comitiva de comida, e comitiva de víveres e coisas, e foi indo em direção a quem vinha matá-los. Por que ela fez isso? Para pensar. Uma mulher sozinha, rainha no meio de seu povo, ricaça, poderosa, lá vai ela caminhando com um montão de comida, com um montão de coisas boas, e lá vai ela indo em direção ao homem que vai matar. Quando ela vem vindo, o pessoal diz assim, lá vem vindo Abigail. Guardem esse nome. Que nome bonito, né? Como é que é o nome? Abigail. Bonito, né? E aí lá vem vindo ela. E ela, quando vem chegando, lá vem vindo Davi. E Davi vem com aquela cara brava, porque ele não está sabendo de nada daquilo. Mas o que é isso? E eu imagino ele meio desconfortável, né? Porque ele esperava quem? Ele esperava Nabal com seus homens, esperava o povo brigando. E lá vem vindo uma mulher que se joga no chão na frente dele. Vocês fariam isso? Me responda. Vocês fariam isso ou não? Pois ela fez. Se jogou no chão e ela fez um negócio com amáveis palavras. Eu quando leio essas coisas eu falo, ai Senhor, me faz assim, com amáveis palavras. Ela procurou abrandar-lhe os sentimentos irritados. Como?
Vocês já viram aquelas pessoas que quando sabe que alguém está ruim, vai lá e atiça um pouco mais de fogo na fogueira? Já notaram ou não? Deixa eu enfiar mais um pouco de lenha aqui. Ela não. Ela tentou abrandar os sentimentos irritados. E ela se inclinou à terra e lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar tua serva aos teus ouvidos. Ai, que bonito, imagina isso. Deixa, pois, tua serva falar aos teus ouvidos. E então, gente, imagina isso. Aí, nada tendo de ostentação ou orgulho, antes cheia de sabedoria e amor de Deus, Abigail revelou força de sua devoção para com sua casa e esclareceu a Davi que o procedimento indelicado de seu marido de nenhuma maneira fora premeditado contra ele como uma afronta pessoal. Olha isso aqui, mas simplesmente tinha sido a explosão de uma natureza infeliz e egoísta. Como foi que ela falou? Oh, mas deixa eu te explicar, Davi, meu marido fez isso contra você, não é porque ele é todo de mal, não é porque ele tem uma natureza infeliz e egoísta e foi uma explosão de momento. Olha o que ela explicou sobre o marido dela. Mas eu trouxe aqui umas coisas para você, mas eu preciso te fazer uma pergunta, Davi. Davi, perdoa a tua serva. Por que ela estava pedindo perdão por uma coisa que ela não tinha feito? Perdoa a tua serva, Davi, perdoa essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao Senhor. Ainda me permita falar mais uma coisa, Davi? Ele pode falar. Ela já pensou na hora que você subiu ao trono? Se você pegar e matar meu marido e tudo que a gente tem, como é que você vai levar esse sangue para o trono, Davi? Olha a pergunta, olha. E ele então caiu em si, falou, é mesmo, você tem razão, mulher. Estas palavras poderiam apenas ter vindo de lábios de quem tivesse participado da sabedoria do alto. Gente, eu amo essas coisas. Ela era o quê? O Senhor Deus diz, bem-aventurado os pacificadores. Não é isso que o Senhor Deus diz? O que ela tinha sido? Pacificadora. Essas palavras só podiam ter vindo de alguém que tinha contato com o alto, não com o baixo, com o alto. Não é tremendo isso? Olha o que mais, ó. A piedade de Abigail, semelhante ao perfume de uma flor, exalava de seu rosto, de suas palavras e ações, sem que disso ela se apercebesse. Gente, agora te assusta a frase, ó. O Espírito do Filho de Deus habitava em sua alma. Seu discurso adubado pela graça e cheio de bondade e paz derramava uma influência celestial. Levantaram então de dentro de Davi o quê? Os melhores sentimentos. Gente, eu amo isso. Sabe, um dia eu vi uma pessoa falar bem assim, ficar perto de você revela o pior de mim. Vocês já viram alguém falar assim, eu ficar perto de você, eu me sinto super mal porque você me instiga a fazer coisas ruins. Essa mulher aqui instigou Davi, ela vinha Davi bravo. Quando ele chega a ouvir essas coisas, olha o poder da palavra. O que foi que aconteceu com ele? Veio o melhor dele para fora. Ai, que coisa mais fresca e gostosa. Ele pegou e viu a utilidade de uma vida cheia da influência de Cristo. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com o que você fala. Cuidado quando você tem a oportunidade de melhorar e então piora uma situação. Você pode melhorar uma conversa, você pode melhorar uma briga, você pode melhorar um problema, não piorar um problema. Olha que coisa tremenda. Olha, uma vida cristã consagrada está sempre a derramar luz, consolação e paz. Caracteriza-se pela pureza, tato, simplicidade e utilidade. É dirigida pelo amor abnegado que santifica a influência. Está repleta de Cristo e deixa um rastro de luz onde quer que seu possuidor vá. Abigail tinha sabedoria, olha aqui, para reprovar e aconselhar. Ai meu Deus, eu quero isso para mim. Ela tinha o quê? Sabedoria para quê? Para reprovar e para o que mais? Ela fez as duas coisas com Davi. Você percebeu? Ela reprovou Davi, reprovou quem? Um homem que vinha briguento, com 600 homens. Ela reprovou ele com honra, com nível. E também fez o quê? Aconselhou ele. Que tal você seguir assim? E aí ele aceitou tudo e ela voltou para casa. Presta atenção. Quando ela voltou para casa, o marido dela estava envolvido lá numa bagunça, numa orgia, num negócio terrível. E ela olhou assim, naquela situação. Vou deixar ele dormir. Deixar passar essa bebedeira dele. No dia seguinte, quando ele acordou, ela falou, vou te contar o que aconteceu. Quando ele ouviu aquilo, porque ele era um homem fraco de várias maneiras, ele começou a tremer e entrou numa situação terrível e passou uns dias e morreu o homem.
Quando Davi ficou sabendo que ela estava viúva, o que ele fez? Manda buscar Abigail e tudo que tem, ela vai ser minha esposa. Eu não sei se vocês sabem, mas essa não era a vontade de Deus, né? Sabia disso ou não? Lá vai Davi errando. Davi estava seguindo a opinião de uma sociedade falida. Casou-se com Abigail. Ele pensou assim, ela é tão boa, ele trouxe ela, vem cá, eu quero que você seja minha esposa. Ele já era casado, ele só arrumou mais uma mulher. Que feio, lá vai Davi errando. Mas não foi só isso que Davi errou, não. Eu preciso que vocês observem uma situação. Davi saiu dali e foi para entre os filisteus. Vocês sabiam disso? Gente, em situação tenebrosa, Davi se envolveu com os filisteus por medo de Saul. Sabe por quê? Saul, assim que terminou a raiva dele, assim que terminou a dor dele por causa de Samuel, voltou no coração dele o demônio, olha isso aqui, da paixão. Eu quero que vocês leiam isso aqui comigo. Gente, quando eu encontro isso, eu tomo um susto. Ó. Depois da morte de Samuel, Davi ficou em paz por alguns meses. Novamente se dirigiu à solidão dos zifeus, mas estes inimigos, esperando conseguir favor do rei, informaram a este o esconderijo de Davi. Tal conhecimento despertou o demônio da paixão que estivera a dormir no peito de Saul. Olha, eu queria que você que está em casa, visse que não fui eu que escrevi isso. O que foi que o Senhor Deus inspirou a senhora White a escrever? O que tinha entrado no coração de Saul? O demônio do quê? Da paixão. O que é isso? Ele se levantou, lá foi ele, atrás de Saul de novo, para brigar. Que coisa miserável, né? E aí ele está lá, correndo atrás de Davi, e se deitam num certo local e dormem. Só que dormem tão profundamente, tentando encontrar Davi. E eu fiquei pensando nisso, e Davi pega Abisai, e sai com Abisai e fala, vamos lá dar uma olhada no acampamento deles. Outra coisa que eu acho maluca de Davi. Você sabendo que tem lá 3.000 homens, 3.000 é muita coisa contra 600. E um homem meio louco, doido, envolvido por Satanás lá, no meio de um campo lá. E Davi olhando lá de cima, junto com Abisai, falou, vamos descer lá embaixo? Abisai falou, vou com você. Você faria isso? Gente, são coisas meio malucas, mas ele fez. Sabe o que aconteceu? Saiu Davi e Abisai assim no meio do acampamento e vai pisando assim bem devagarinho e chega bem em cima aonde está... Gente, essa parte é importantíssima. Onde está Saul dormindo. E diz que tinha uma bilha de água assim do lado dele. E uma lança. Aí Abisai diz bem assim, o Senhor te entregou teu inimigo hoje, hein? Vai e quer que eu crave uma lança aqui que ele morre na hora? E diz que Davi ouviu um cochicho no ouvido dele. Você sabia disso? Um cochicho. Falando bem assim, não toques no ungido do Senhor. Uau! Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Diz que ele estava ouvindo aqui o colega dizer, mata ele. Olha, Deus entregou na sua mão. Dá uma olhada. E diz que todo mundo estava dormindo, bem dormindo. E Abner era o guardador de Saul. Estava deitado do lado ali, mas estava com um sono. Só que eu fiquei pensando, como que pode? Abner dormindo muito, Saul dormindo muito, todo mundo dormindo muito. E eu fiquei me perguntando, o que era isso? Só que a palavra de Deus diz que era um sono vindo do Senhor. Vocês querem dormir um sono vindo do Senhor? Sim ou não? Eu quero um sono que faça você dormir muito, porque eles tinham dormido muito, a ponto de Davi vir até ali, pegou a bilha de água ali, ó, e saiu andando de volta. Que coisa interessante isso, né? E lá longe, bem longe, ele diz, ô rei, acorda aí, ô rei. E você acha que foi a voz de Davi que acordou o rei? Quem foi que tinha acordado o rei? O Senhor. Agora tirou o sono profundo. O sono que tinha vindo do Senhor, Deus tira. Aí lá, agora acorda, Saul. Saul acorda assim. De quem é essa voz? Ô rei, cadê sua água, rei? Ai, a água não está aqui. Quem está do seu lado também não é Abner, rei? Olha, Abner não cuidou de você. Sabe quem sou eu? Eu sei, tu és meu filho Davi. Sim, sou eu sim, rei. Para o senhor ver que eu te tive na minha mão de novo, eu não fiz nada. Oh, meu filho, volta, meu filho. Você realmente vai subir ao trono. Vocês já conhecem essa palavra, sim ou não? Vocês conhecem essa conversa?
Davi, nessa hora, encheu o coração dele de raiva, assim, de ira, e falou bem assim, não acredito em você. Só que dessa vez, Davi estava errado. Vocês sabiam que ele não tinha consultado a Deus para pensar isso? Saul não vai me correr atrás de mim, não tinha consultado a Deus. E você sabe o que foi que ele fez? Agora eu incomodei Saul, Saul vai vir atrás de mim. Correu e se envolveu com Aques, rei de Gate. Quem que era Aques? Um filisteu terrível, que deveria ter sido morto. E aí o que chegou lá? Ele, olha, eu vim aqui me envolver com você, me dar aí pousada. E Aques se sentiu, o quê? O maior brigador do povo de Israel vai ficar aqui junto comigo? Falou, claro, venha, fica aqui, fica comigo aqui, Davi e seus homens, vou dar tudo que puder. Foi um pouco mais inteligente do que Nabal, não foi? Sim ou não? E aí Davi pega e fica ali com ele e tal. Davi não consultou a Deus em pedir ajuda a um ímpio. Vou dizer uma coisa a vocês, cuidado. Cuidado com as suas decisões. Davi podia muito bem ter pensado assim, o Deus eterno que me cuidou até aqui vai me cuidar o resto, mas ele estava morrendo de medo e já estava cansado de tanta guerra, aí foi lá procurar ajuda onde? Gente, às vezes na hora de tomar uma decisão sábia, você toma a pior decisão que você pode tomar, procurar ajuda entre filisteus. Mas Aques estava todo feliz, te dou, quer que te dou a melhor terra que a gente tem, deu Ziclac para ele. Aqui você pode ficar, fica aqui nessa terra, você e seus homens, sua família, seu povo. Agora está Davi entrando com sua família, com todos os seus bens, com todos os seus homens, na terra dos filisteus. Quer saber o pior? Um dia Aques levanta e fala assim, Davi, vamos comigo à guerra. E Davi, envergonhado porque estava recebendo um favor, o quê? Envergonhado porque estava recebendo o quê? Um favor. Cuidado com os favores que você recebe. Você sabe por que aqui na Escola de Profetas eu não deixo vocês receberem presentes de qualquer detox, de qualquer visitante que vem? Por quê? Por quê? Quando você recebe alguma coisa de alguém, a pessoa, você se sente devedor de favor para as pessoas. E você tem que trabalhar não por favor, você tem que trabalhar por amor a Deus. Você tem que tratar bem as pessoas o melhor que pode, não porque ela pode te dar algum benefício. Você tem que trabalhar o melhor que você pode para as pessoas, não porque ela de alguma forma possa te beneficiar. Essa é a pior maneira que tem de viver. E lá estava Davi. Davi estava ali agora na mão de um homem que ele tinha pedido favor. E ele disse assim, vamos comigo na guerra, eu vou lutar contra teu povo. E Davi ficou com vergonha e dissimulou. O que é dissimular? Não falou a verdade. Ele deu a entender que iria. Deu a entender. Sabe aquela coisa assim meio pastosa? Eu vou dizer assim, na hora você vai saber o que eu vou fazer. Mas no fundo, ele estava com vergonha de dizer para ele, não vou com você contra os filhos de Deus. Mas ele ficava dando a impressão que ia. E você quer saber do que é pior? Olha como Davi estava amarrado na mão de Aques. Olha como ele estava amarrado. Enquanto ele estava lá em Ziclac, na cidadezinha que ele tinha recebido para ficar morando com sua família, ele foi e fez guerra contra um povo que Deus tinha pedido para matar. Só que quando ele voltou, Aques perguntou para ele, você foi em guerra? Ele falou assim, eu briguei contra meu povo. E era mentira. Ai, que vergonha, né? Aí, sabe o que foi que... Aqui vem uma parte importantíssima, eu preciso terminar com isso. Sabe o que Aques pensou? Agora ele se tornou aborrecível contra seu povo e agora ele será meu melhor guerreiro. Vou explicar uma coisa a vocês. Te assusta. Irmãos, aqui está uma parte importantíssima do nosso estudo e eu preciso que você pense. Deixa eu te contar uma coisa. Você já teve a oportunidade de ouvir alguém falando mal de nosso povo? Já? Dos pecados, misérias, as desgraças que seres humanos falíveis fazem? Você já viu isso? Alguém usando na internet, usando os meios de comunicação que Deus também concedeu para falar assim, olha como nossa igreja está destruída, olha o que está acontecendo com o pastor tal, olha o que fizeram lá nos desbravadores não sei aonde, olha o que fizeram no... Você já viu pessoas fazendo isso, sim ou não? Vocês já viram? Aí você fala, não, tem que dizer mesmo. O pecado que se faz, como é que o pessoal diz, meu bem? O pecado que se faz no coletivo tem que ser resolvido coletivamente. E se eu disser para você que isso está errado? Abre seu ouvido aqui agora. Te assusta agora que você vai ouvir um negócio terrível. Lembra o que Davi tinha feito?
dado a entender que ele estava contra seu povo. Falou isso para quem? Para um filisteu, para um povo que não era dele. Sim ou não? Sim. Então agora te assusta. Presta atenção. Eu quero que você acompanhe comigo. Aqui o parágrafo começa. O Senhor não mandou Davi em busca de proteção junto aos filisteus. Achou isso? Sim. Achou, né? Agora no finalzinho disso, está escrito assim, ó. E foi falta de fé que o levou a abandonar seu posto de dever sem ordem da parte do Senhor. Continua lendo agora. Agora você vai ouvir se é certo a gente dar ao inimigo saber o que está acontecendo no meio do nosso povo. É certo falar mal para o inimigo sobre nós? Porque se você coloca na internet, quantas pessoas veem? Responda para mim. Quantas pessoas enxergam o que você coloca na internet? Quantos milhares de pessoas ouvem falar que nosso povo não vale nada, que nosso povo está cheio de problema, que eles são pecadores, que eles fazem o que não presta, que come errado, que veste errado? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você faz isso, o diabo simplesmente pega e bota um monte de gente para ouvir as coisas erradas. Olha o que está escrito aqui. Deus foi desonrado pela incredulidade de Davi. Os filisteus tinham temido a Davi mais do que a Saul e seus exércitos, e colocando-se sobre a proteção dos filisteus, Davi patenteara a fraqueza de seu povo. Assim ele animou estes implacáveis adversários a oprimirem a Israel. Davi tinha sido ungido para ficar na defesa do povo de Deus. E o Senhor não queria que seu servo animasse os ímpios, descobrindo-lhe a fraqueza de seu povo, ou dando uma aparência de indiferença pelo bem-estar do mesmo. Como é que é? O Senhor Deus não esperava que Davi descobrisse ante o mundo as fraquezas de seu povo. Sim ou não? Irmãos, isso desonra terrivelmente ao Senhor. Você alguma vez já teve desejo de colocar as fraquezas do povo de Deus na mídia? Eu estou perguntando para você em casa. Você já fez isso? Gosta de ficar assistindo isso, ouvindo, vai na internet, vai buscar o que estão falando mal do povo de Deus? Você gosta disso? Você está desonrando a Deus. Você está participando dessa desgraça. Você está dando ibope para quem faz isso, para quem coloca à mercê as misérias do povo de Deus para as pessoas ímpias. Avante. Ou dando uma... Além disso, receberam seus irmãos a impressão de que ele fora aos gentios para que servissem a seus deuses. Por meio deste ato, deu motivo a que fossem mal interpretados os seus intuitos, e muitos foram levados a entreter preconceito contra ele. Davi foi levado a fazer exatamente o que Satanás desejava que ele fizesse, pois procurando refúgio entre os filisteus, ele proporcionou grande exultação aos inimigos de Deus e de seu povo. Davi não renunciou ao culto a Deus, nem cessou a devoção para com sua causa, mas sacrificou a confiança nele pela sua segurança pessoal, e assim maculou o caráter reto e fiel que Deus requer que seus servos possuam. Deixa eu comentar uma coisa com você, olhe para cá. Uma vez eu estava num certo lugar junto com meu marido, junto com o Leandro, e alguém me telefonou e disse assim: Maísa, estão falando mal de você na internet. E eu peguei e falei... Sabe, eu não paro muito para ouvir essas coisas, não. Mas a pessoa insistia tanto, e eu fiquei pensando, quais são os meus motivos de ir lá? Porque a pessoa disse, olha, entra na sala tal com o meu código, com minha senha, e eu vou lá, eu vou mostrar para você. Eu fiquei, faço ou não faço? Faço ou não faço? Depois eu fiquei pensando, que motivos eu tenho para entrar ouvir alguém falando mal de mim? Entrei na tal da sala. Quando eu entrei na sala, eu estava com o nome de alguém, sim ou não? Ninguém sabia que eu estava ali. E o pessoal falava. Aí, e tinha um que falava muito mais que o outro, era um pastor lá, estava falando muito mal, e os irmãozinhos junto, e eles perguntavam, e ele falava, aí de repente eu falei bem assim, pastor tal, eu estou aqui, eu entrei com a senha de fulano, eu sou Maísa, o senhor gostaria de falar comigo? Sabe o que foi que ele fez? Apagou tudo assim, ó, que ele tinha escrito, apagou tudo bem rapidinho, foi sumindo assim da tela todas as coisas que estavam ali, e eu continuei falando com o pessoal, gente, não faz isso, nós estamos dando chance a Satanás, por que não veio falar comigo? E meu telefone é esse, quer falar comigo agora? Pode falar comigo agora, eu estou aqui, pode me chamar, eu estou à disposição, pode perguntar para mim mesma, tal. Só que uma coisa eu vi dentro daquela sala que me chamou a atenção demais, sabe o quê? Enquanto estavam ali aquele monte de gente conversando, uma pessoa falando, um brigando, outro defendendo, outro falando mal, outro não sei o que. Uma pessoa se pronunciou e disse, olha gente,
eu não sou adventista. Eu entrei nessa sala aqui porque meu irmão se levantou do computador e eu vi ele muito animado na frente do computador. Me sentei quando ele se levantou para olhar o que é que ele estava olhando. Eu sou espírita. E eu fiquei sentada aqui todo esse tempo, quase 1 hora, vendo vocês comerem uns aos outros. E eu pensei comigo, se vocês fazem isso com as pessoas que são da sua fé, o que não farão comigo, que tenho tanto pecado, nunca mais eu quero ver vocês. E saiu dali, aí todo mundo ficou calado. Todo mundo quieto. Quando nós falamos mal do nosso povo, quando nós abrimos as misérias e fraquezas do nosso povo, nós damos chance ao povo do mal, às pessoas de fora, de pensarem mal de nós e de sumir de perto de nós. Sabia disso? Foi o que Davi tinha feito? Sim ou não? Foi o que Saul fez? Foi o que o nosso povo fez nessa briga terrível entre eles? Foi. Nós podemos tomar uma posição melhor, gente. Nós podemos tomar uma posição melhor. Amanhã vai acontecer um negócio tremendo que você tem que tomar parte para poder observar. O que vai acontecer amanhã? A morte de Saul. Como foi que aconteceu a morte dele? A morte dele foi antecedida por uma situação terrível, a pitonisa de Endor. Por que ele foi atrás da pitonisa? O que aconteceu com Saul para Saul entrar nessa situação? Gente, vocês vão se assustar com os detalhes que existem sobre esta história. Na verdade, essa é a história de todos nós, não é só deles. Nós cometemos erros semelhantes e temos que pedir a Deus, Senhor, me ajude. Foi longo o negócio de hoje, né? Muitos detalhes. Mas amanhã você vai se assustar com a grandeza da mensagem de Deus através da morte de um homem que tinha se levantado, tendo sido levantado por Deus para vencer, acabou sendo um grande perdedor. Eu vou me ajoelhar com você agora, pedindo em nome de Deus pela sua vida. Vou buscar ao Senhor pedindo que Deus, na sua misericórdia, trate com você, trabalhe com você e te ajude. Nós estamos juntos nessa batalha. Eu vou orar por isso agora. Vamos lá? Senhor Deus de misericórdia, nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque nossa boca às vezes se abre para falar aquilo que nós não entendemos, para tomar parte, Pai de amor, no descrédito que é levantado sobre o teu povo por causa de situações humanas, miseráveis, pecados humanos. Eu rogo a Ti em nome de Jesus, que o Senhor se levante, Pai de amor, e trabalhe com Teu Santo Espírito em nosso coração, nos dando o Espírito que estava sobre Abigail. Ajuda-nos, Pai Santo, ter o Espírito apaziguador, pacificadores, Pai de amor, é o que nós devemos ser. Ajuda-nos a buscar a Ti, não cometer os erros que Davi cometeu, não procurando a Tua presença, não buscando a Tua vontade, correndo, Pai de amor, dos fatos relacionados à Tua verdade. Nós queremos estar entre aqueles, Pai Santo, que se colocam junto de Ti, através das Tuas palavras e cumprindo a Tua vontade. Faz o que for necessário conosco, Senhor. Ajuda-nos e ensina-nos com as lições que precisamos aprender. Senhor, eu te peço que em nenhum momento nós tenhamos o espírito de Saul. Não queremos ter o espírito de Saul. Não queremos que demônios que estão apaziguados, que foram jogados fora de nós, voltem, Senhor. O Senhor disse na sua palavra que quando os demônios vão embora e encontram depois, Pai de amor, ao voltar, encontra a casa vazia, que não encontra com o Senhor dentro, trazem de novo 7 demônios piores. Eu lhe imploro em nome de Jesus, não permita isso acontecer conosco. Ajuda-nos que hoje seja um dia de oração. Abençoa os detox que estão aqui em casa, livra-nos das nossas misérias, realiza a Tua obra em nós, pela graça e pelo poder de Jesus, nosso Redentor. É em nome dele que eu rogo e peço. Amém, Senhor. Amém. Eu quero dar um tchau para você, dizendo que eu te espero aqui amanhã. Estude, não pare de estudar. Não somente ouça a explicação, leia na palavra. A palavra de Deus tem o poder não só de transformar as outras pessoas quando são ouvidas, mas a nós mesmos enquanto estamos lendo. Deus abençoe você e até amanhã.